Primeiramente, boa noite. Meu nome é Maria Vitória. Eu tô no quinto período do curso de Engenharia de Produção. Eu vou estar apresentando a aula sobre o tema conjunto imagem de uma transformação linear. Antes de fazer alguns exemplos lá na frente, eu vou estar introduzindo um pouquinho o assunto para a gente conseguir entender melhor os exercícios. Bem, e o que é conjunto imagem de uma transformação linear? Ela pode ser representada pelas colunas de uma matriz A, sendo que essas colunas vão ser os nossos vetores, ou também um conjunto de combinações lineares que a gente pode colocar em evidência e na forma canônica e achar essas combinações e achar esses vetores. Ou seja, aqui a gente pode ter a transformação linear vai ser igual a matriz A multiplicado pela matriz coluna de x, y, z. E o que é um espaço gerado? Bem, um espaço gerado é um conjunto, de novo, de todas as combinações lineares possíveis de um certo conjunto de vetores. Aqui, a gente tem uma transformação representada da forma canônica, que isso mostra que a imagem T é justamente o espaço gerados pelos vetores V1, V2, V3, V4, V5 e assim sucessivamente. A gente pode ver que esses vetores estão multiplicados por coeficientes. E esses coeficientes são pertencentes aos números reais. Aqui é só uma outra forma da gente representar a nossa transformação linear, que é um espaço gerado. Bem, o que é um espaço gerado? Aqui a gente também tem outra forma de representar, não tem só aquela, a gente tem a forma da matriz, como eu disse lá no começo, em que as colunas da matriz são vetores, que no caso aqui, o nosso V1, vou colocar aqui o nosso V1 seria o 1 e o 3, e o nosso V2, o 2 e o 6. Que aqui tá a fórmula, que a transformação de x é igual a matriz A, multiplicado pela matriz coluna de x, y, z. E que essa coluna mostra que a T faz com cada vetor base. E como todo vetor pode ser escrito como uma combinação dessa base, a saída será a combinação dessas colunas. E essas combinações geram exatamente a imagem. Exemplo, a saída do que essas colunas estão fazendo com o espaço vão ser exatamente a nossa imagem. E aqui a gente chega ao ponto principal. O que é uma transformação linear? A transformação linear ela é basicamente uma função que ela pega dois espaços vetoriais ou dois vetores e ela coloca para outro espaço, preservando a soma e a multiplicação. Exemplo, se a gente somar o vetor U e o vetor V e depois aplicar a nossa T, ele tem que ser igual a aplicar a T separadamente no U e no V e depois somar. Isso aqui tem que ser igual. Se não for, não é uma transformação linear. E isso aqui tem que ser a mesma coisa para o produto. Se a gente pegar o nosso coeficiente K e aplicar no V e depois aplicar a nossa transformação linear, isso aqui tem que ser como se a gente multiplicasse a T já aplicada no V e multiplicada por K. E a representação é a mesma. Aqui a gente tem um exemplo que o que essa transformação está fazendo. Ela está pegando essa expressão levando de R3 para R2. E a nossa transformação é de x, y, z, de x mais 2y, de 3x mais 6y. O que a gente faz primeiro? A gente separa cada termo, a gente coloca em evidência, a gente analisa quem que está multiplicando x, quem que está multiplicando y, quem que está multiplicando z. O z, eu deixei aqui nesse caso só para a gente entender o que está acontecendo, mas ele é nulo. E se a gente analisar e lembrar do que eu falei lá atrás, o que vai estar aqui dentro dos parênteses vão ser os nossos vetores, nosso V1 e o nosso V2. No caso aqui vão ser o 1 e o 3, e o 2 e o 6. Então, a nossa imagem seria o C1, que é o coeficiente 1, multiplicado pelo 1 e 3, e o C2 do vetor 2 e 3. E o C3 que é um vetor nulo, sendo que esses coeficientes são pertencentes aos reais. Aqui a gente pode perceber uma coisa, que o vetor 1, ele é proporcional ao vetor 2, que no caso seria o V2, ele seria 2 e 1, que na prática a gente só precisa de um V1. Então a gente vai ter só um vetor, que um único vetor a gente tem uma reta. Da geometria analítica a gente diz que dois pontos geram um vetor. Aqui na álgebra a gente vai usar que um vetor gera uma reta. Então se a gente analisar de forma geométrica, se a gente tiver dois vetores, se todos os vetores, 2 ou 3 vetores forem proporcionais, a gente vai ter uma reta.
e só um contraponto para a gente analisar, e se não for proporcional, né? A gente vai ter um plano, visto que para a existência de um plano a gente precisa de uma reta e um ponto fora dessa reta. Mas aqui na álgebra a gente usa se dois vetores não forem proporcionais. Aqui tem um exemplo da proporcionalidade de dois vetores, que é evidente eles não são proporcionais, que nesse caso é um plano de XY no R3. Que a gente tem quase aquele... E é isso, obrigada.